noite, boa noite. Ai, eu tô com uma alergia, deixa eu chamar quem tá aqui ao vivo, peraí. Vou convidando, ver quem tá ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Ai, eu tô alérgica hoje. Ai, alergia é um saco. Deixa eu ver se eu consigo. Hoje eu perdi o meu outro negocinho e tá caindo esse. Olá, tudo bem, Diogo? Tudo bem? Oi, José, Neto Lei, Juliana. Oi, gente, oi, gente. Então, gente, começamos metade do ano, né? Passa super rápido. Bem-vindo, obrigada por dividir comigo a companhia de vocês. E a gente já está na metade do ano. Bora vibrar aquilo que a gente quer e eu vim trazer umas ferramentas, conversar um pouco com vocês sobre essa questão. Oi, Rosana, querida. De como é que tá pra gente vibrar, para manifestar ainda esse ano aquilo que a gente quer, né? Então, a primeira coisa que eu achei que era importante trazer para vocês, mas antes de falar isso, eu vou pedir a vocês uma contribuição, convidando pessoas, tem uma setinha aqui, esse aviãozinho, convida aí, vê quem está ao vivo, e convida, e quem não me segue, começa a me seguir. Lino, olá Lino, tudo bem? E o que acontece, gente? A vida é um jogo, né? A primeira coisa que você vai fazer é entender as regras do jogo. Isso é muito importante. Não adianta você entrar num jogo sem entender as regras do jogo da vida. E aí, muitas pessoas desconhecem que existem as leis divinas. E o fato de você desconhecer as leis divinas não faz com que você não deixe... Oi, querido. Não deixe exatamente de ter resultados e consequências. Então, antes da gente dar dicas, isso, aquilo, eu achei que era importante trazer algumas leis. Porque se você não está entendendo, você vai jogar e você faz um movimento que não é para fazer. Quem joga xadrez aqui? O cavalo anda em L, o peão anda para frente de uma casa em uma casa. A rainha vai quantas casas ela quiser, para frente, para o lado, para trás, né? A rainha é livre. O peão só anda de uma casa em uma casa. O cavalo só anda em L. Então não adianta, você tem que saber para jogar bem as regras do jogo. Então a primeira coisa, eu trouxe umas ferramentas. Eu acho que nesse momento do mundo, a gente vive num momento de mundo bem louco, né? Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa doida também. Tem muitas pessoas desequilibradas. Oi, Marcinha. Oi, Vera. Oi, Gislene. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é, antes de sair de casa, ou até na nossa casa, é orar, fazer orações. E eu trouxe uma oração de Arcanjo de Miguel, que é do manto de invisibilidade. Eu já usei, eu tenho uma graça para falar sobre esse manto. Já aconteceu uma situação comigo. Eu estava num ônibus aqui no Rio de Janeiro, anos atrás. Entraram os caras para assaltar o ônibus. Eu fiz assim, manto de invisibilidade. Fiz assim, gente. Manto de invisibilidade. E aí, o ônibus inteiro foi assaltado, menos a mim. O cara olhou pro banco que eu estava sentada. Eu estava sentada sozinha num banco. Ele olhou pro banco e passou pelo meu banco. Para vocês verem a situação, ficou a tal ponto que depois que o cara desceu, assaltou todo mundo, menos a mim. Depois que o cara desceu, o pessoal achou que eu era cúmplice do ladrão. Começou a perguntar por que ele não te assaltou, por que ele não te assaltou, por que ele assaltou todo mundo. E eu queria falar para eles assim, porque ele não me viu. Eu coloquei um manto de invisibilidade, assim, sabe? Aí você pode falar, a Marta fumou um. Não, não fumo, não uso drogas. Mas o mundo espiritual é vivo. O mundo espiritual é real e a gente tem mais poder do que a gente imagina.
de conexão. Não é poder, sou poderosa. Não, poder de conexão para que o divino se manifeste. E isso que eu estou pensando em trazer, ser uma contribuição para vocês. Então, tem uma oração. Na verdade, eu nem rezei a oração porque não dava tempo. Eu só falei manto de invisibilidade. Mas tem uma oração aqui que eu vou trazer para vocês. E eu gostaria que vocês também se sentissem gratos, compartilhassem esse vídeo quando eu baixar com outras pessoas, falassem, porque vai ser uma coisa bem legal. Então a oração é assim: em nome da divina presença eu sou. Essa oração eu não inventei. Essa oração faz parte de um livro de orações, livro de ouro de Saint Germain. O nome do livro é Livro de Ouro de Saint Germain. Então é assim: em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui e agora o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel, para que eu seja preenchida por uma proteção extra contra todo e qualquer mal. Arcanjo Miguel e Legião de Luz, coloque sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre os meus negócios um manto sagrado de proteção, me tornando invisível a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Determino que ao longo desse dia e durante toda a noite, que eu esteja completamente protegida. Assim é e assim será. Vou rezar novamente, a gente faz isso 7 vezes. Vou fazer 2, só para vocês pegarem. Em nome da divina presença, eu sou. Eu invoco aqui e agora o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel, para que eu seja preenchida por uma proteção extra contra todo e qualquer mal. Arcanjo Miguel e Legião de Luz, coloque sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre meu trabalho, um manto sagrado de proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Determino o manto da invisibilidade permaneça ativado ao longo de todo o dia e durante a noite. Assim seja e assim é. Então, você pode rezar, sabe? Você pode rezar para o seu esposo, para os seus filhos. Eu vou fazer uma viagem. Que o avião seja envolvido pelo manto sagrado da proteção, da segurança. Não precisa de ser o manto da invisibilidade, né? Assim. Então, cada situação você ter essa consciência de que a gente tem o divino que a gente pode acessar. E hoje eu trouxe umas leis, porque para o jogo funcionar, você tem que conhecer as regras do jogo. E se você joga errado, você vai ser punido. Não porque o divino é mau, porque você infringiu uma regra. Então, é direitos e deveres, sabe? Então, vamos lá. Uma lei que eu trouxe, que é a lei da unidade. A lei da unidade fala que todos estamos ligados de modo inconsciente. O macrocosmos, o que é o macrocosmos? O planeta Terra está dentro do sistema solar, que tem outros planetas, Vênus, Plutão, Mercúrio. E o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, que tem outros sistemas. Então, o que é o micro? Eu sou um micro, a Terra é um macro. Mas se você for ver uma gota de sangue minha, é um micro dentro de toda composto de sangue que eu tenho no meu corpo. Então, micro e macro é sempre relativo, depende do que você está comparando. Mas o que ele fala é a unidade. Nós estamos interligados por uma malha quântica, tá? Tudo que unidade, lei da unidade, eu estou unida. Então, por isso que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tem uma reverberação no universo, da minha vida e no universo geral. Eu critico a guerra, mas o quanto de guerra a gente carrega dentro da gente, né? Então, assim, a lei da unidade é: eu nunca estou separada, eu estou unida a tudo. Por isso que o que eu emano, mais cedo ou mais tarde, vai voltar para mim.
porque eu estou unida àquilo que eu faço, aquelas pessoas que eu desejo algo, seja bom ou seja ruim, né? Então a primeira coisa é você entender, temos a lei da unidade, tá? Eu estou unida, eu sou uma com tudo, tudo está ligado a mim. A gente só está com a ilusão da separação, mas tudo é ligado a mim também. A outra lei é a lei do pensamento. Tem várias leis, tá, gente? São 60 leis. Eu trouxe só algumas, eu não vou falar as 60 leis hoje. Tudo se inicia pelo pensamento, antes do sentimento e da ação. Eu tenho um pensamento, fico alimentando esse pensamento que desenvolve um sentimento, que pode ser de raiva, de ressentimento, de tristeza, de amor, de compaixão, de perdão, mas tudo se inicia pelo pensamento. Então, o que você anda alimentando nos seus pensamentos, que vão desencadear sentimentos, que vão desencadear ações. E essas ações vai se dar o resultado da sua vida. A minha vida é resultado dos meus pensamentos, que desenvolve meus sentimentos, que me fazem ter determinadas ações. Então, se eu entendo que tenho a lei do eu sou una com tudo, aquilo que eu estou alimentando vai criar a realidade da minha vida, mas vai também criar a realidade do planeta e dos outros sistemas. Porque a gente não pode pensar que é só a realidade do planeta. É muito além. Somos muito mais poderosos do que a gente pensa, entende? A outra lei é a lei da correspondência. E, Marta, por que você está falando isso? Porque não adianta a gente vir com pensamento positivo se a gente não toma consciência das leis. Eu sempre falo, às vezes em algumas situações que eu prefiro não tomar uma atitude mais radical, não é porque eu sou boazinha, é porque eu conheço as leis. Totalmente diferente. Muitas vezes uma pessoa fala assim, nossa, como é que você passou por aquela situação e engoliu aquele sapo? Eu falo, não engoli sapo nenhuma. Eu conheço as leis. No que eu conheço as leis divinas, eu tenho plena consciência de que se eu tivesse tal atitude, isso trazer tal consequência para mim. Enquanto que a outra pessoa, por causa da lei divina, ela vai ter a consequência do que ela está plantando. A Bíblia até fala, vingança pertence ao Senhor, né? Por quê? Porque é uma lei. O que você faz, você vai colher. O tempo que você vai colher e como você vai colher, você não tem controle. Mas que você vai colher, você vai colher. Talvez você colhe até numa outra vida, mas você vai colher. Então, quando você tem consciência disso, você se autocontrola porque você quer vibrar bacana para colher bacana, entende? Não é a questão de ser boazinha, eu não sou boazinha. Bonzinho, muitas vezes não tem autoestima, não sabe se posicionar. Opa, dar limite é importante, entendeu? Então, aquela pessoa que é super boazinha, assim, não é a verdade dela, muitas vezes ela não tem autoestima, ela tá sem autoestima nenhuma, então ela exerce um papel de boazinha para receber migalhas de amor e de atenção. Por quê? Porque ela não está tendo consciência do poder dela, do valor dela. E por que muitas vezes a gente não tem consciência do nosso valor? Porque a gente fica baseado em ter que fazer algo, em ter que possuir algo, ter que ter algo, em vez do nosso ser. Meu corpo, por mais que eu possa fazer uma coisa para ficar bonita, isso e aquilo, um dia ele vai envelhecer. E o meu valor está no meu ser, não está só na matéria. Entende? Então você tem que criar uma base dentro de você, onde você tem plena consciência do teu valor. Se você não tem plena consciência do teu valor e depende do valor dos outros, se você depende do outro te reconhecer, você cria uma dependência emocional. Aí se o outro não te reconhece, você fica totalmente para baixo. E aí você fica, às vezes, indo atrás desse outro como um cachorrinho carente. O outro chega e te chuta e você, basta olhar para você e você fica atrás dele. Aí você está enviando para o universo o quê?
eu não sou valiosa, eu não me amo, e você não vai receber esse valor. Porque você recebe aquilo que você dá verdadeiramente, aquilo que você é verdadeiramente. Então, quando você tem a consciência do teu valor, você entra no espaço que você vai trazer pessoas que veem teu valor. Porque, antes de mais nada, você vê o seu valor. Tá entendendo, gente? Fala aí. Tá ficando claro? Criar um mês incrível, começa tudo em você. Começa tudo como você vai se posicionar perante esse mês. Como você vai saber jogar as regras das leis divinas. Entende? E você vai usar as ferramentas a seu favor. Mas vendo as ferramentas junto com as leis divinas. Entende? Fala aí se está ficando claro. Se está compreensível. Ih, teve silêncio. Gente, eu não tô gripada, não. Fui fazer faxina, porque primeiro dia fui mexer em livro cheio de poeira. Meu Deus. Eu sou madame. Eu sou alérgica à faxina. Eu não sou só alérgica à poeira, sabe? Eu acho que eu sou alérgica à faxina. Eu tinha que ser aquela mulher bem rica, que não chegava perto de vassoura, poeira, nada disso. Porque me dá uns espios e eu ia tomar um antialérgico, mas a minha pressão é 9/5 por natureza. Aí, se eu tomar um antialérgico, depois eu... E aí eu falei, eu não quero estar na live dormindo, né? Então, vamos lá. Temos a lei da unidade, lei do pensamento, lei da correspondência. O que acontece no micro tem uma correspondência no macro. A lei do Kybalion fala, assim é registro, assim como em cima é embaixo, assim como é fora é dentro. Isso é a correspondência. O que está acontecendo na sua vida corresponde a um nível de vibração que a gente ou plantou ou está semeou e está agora colhendo. Então, em vez de você, minha vida está toda ruim, então em vez de você ficar desesperado, é você falar, nossa, dei mole, plantei questões que não foram legais, vou plantar diferente. E aí, oi Arthur, esse plantar diferente, você tem que ter paciência, porque às vezes você plantou um monte de pensamentos, um monte de sentimentos de vingança, ressentimento, teve um monte de atitudes não legais. Você tem que ter paciência com as suas novas atitudes e quando acolher. Gente, é lei, a colheita vem, mas você tem que ter a paciência de esperar, entende? Não necessariamente vai demorar o tempo grande, mas também pode ser que demore. A gente não sabe, mas fique certo, é lei. Eu estou na correspondência. O que eu estou fazendo aqui e agora? Eu estou doando meu tempo de vida para falar sobre as leis divinas, para que vocês tenham ferramentas para jogar o jogo certo e fazer um resto de semestre incrível. Mas vocês têm que saber a ferramenta. Não adianta a gente... eu fiz a oração de invisibilidade, o meu chefe me sacaneou em alguma coisa, eu vou mandar o chefe para um lugar, eu vou ficar com aquele pensamento que eu quero que o chefe morra, entendeu? Ok, o chefe fez algo que não é legal. Beleza. Isso é colheita? Ou, de alguma maneira, esse chefe apareceu na minha vida para que eu olhasse algo, né? O que eu vou falar? Eu vou falar, olha, você não fez isso legal, não quero mais trabalhar com você. Aconteceu isso comigo. Aconteceu uma situação que eu não gostei. Hi, William, how are you? Aconteceu uma situação que eu não gostei, eu falei, cara, não vou ficar mais nessa sede, eu vou para uma outra sede. Entende? Eu fui para um lugar melhor até. Então, situações acontecem com todo mundo. O que a gente vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que está acontecendo?
nesse momento. Entende? Vai se colocar de vítima. Por que que as pessoas não estão me valorizando? Eu me valorizo? Eu aceito ser tratada de qualquer jeito? Eu me coloco dando limite? Eu realmente reconheço o meu valor? Então, assim, tudo que está acontecendo tem um porquê. E você tem que fazer as perguntas certas. Como é que está meu posicionamento na vida, no meu valor? Digamos que você não tenha se valorizado. A partir de hoje eu vou me valorizar. A partir de hoje eu vou ter eu não vou estar disponível para quem não é disponível para mim. Você é disponível para quem não é disponível para você? Você acha que ser disponível para quem não é disponível para você é se valorizar? O que você tem colhido? O resultado do seu plantio se dá na colheita. Se seu plantio está sendo não receber atenção, não ser valorizado, tem alguma coisa errada no plantio. Então, quem tem que mudar? Você que tem que mudar o plantio. Como é que você muda o plantio? Mudando as atitudes, mudando o pensamento, mudando as ações, mudando a fala. Entende? Então, bota lá. Lei da causa e efeito, que veio agora, né? Ó, toda ação provoca uma reação. Ó, toda ação provoca uma reação. Não existe acaso. Tudo que se faz tem consequências. Olha que interessante, né? Toda ação provoca uma reação. Tudo que se faz tem consequências. Quais serão as consequências? Muitas vezes nós não sabemos. Quando colheremos as consequências, muitas vezes também não sabemos. O que você quer dizer com isso? Você fez uma fraude e roubou pessoas. Meu amor, muita gente até fala, o político é ladrão e não tem consequências. Não tem como ele fugir da lei divina. Ele pode fugir da cadeia por alguma situação, mas a lei divina vai chegar para ele. A lei divina vai chegar para ele, porque ninguém se esconde da lei divina, entende? E se você tiver entendimento disso, você percebe que muitas vezes a pessoa fala assim, mas o outro não está tendo punição. Você não está vendo a punição. Porque não necessariamente ele roubou, ele vai ficar pobre. O divino vai tocar naquilo que ele roubou e criou uma grande dor, ele vai ser tocado naquilo que vai criar grande dor para ele, mas não necessariamente dinheiro. Entende? Quando a gente começa a entender isso, não significa que o fato de você não estar vendo o outro colher o mal que ele fez, não significa que o mal não vá atuar. A colheita dele não vai chegar. E você não deve se preocupar com isso, você deve se preocupar com a sua vida. Porque se você para querendo ver a vingança do outro, o outro me fez mal, eu paro minha vida querendo que ele seja punido. Você está vibrando em quê? Em punição. Você está fazendo o quê com a sua vida? Olhando só na dor que ele te causou. Aí o que você está vibrando, enviando para o universo? Mais dor, mais dor, mais dor. Então, quando a gente entende assim, é ser prático, gente. Quando você entende da lei divina, você fala, ok, aquele cara não foi legal comigo, aquela mulher não foi legal comigo, aquele assunto não foi legal. Eu vou entregar para o divino, vou aprender o que eu tenho que aprender, porque tudo tem um aprendizado, vou aprender com o que eu tenho que aprender, aonde eu fui inocente, aonde eu não dei limite, aonde talvez eu estou colhendo algo que eu nem sei, não lembro do que eu fiz. Mas às vezes nem é colheita, às vezes você foi inocente, às vezes você não deu limite, sabe? E aí quando você vê isso tudo, você fala assim, ok, aprendi o que eu tinha que aprender, agora o problema dele é com ele e Deus.
Ele, Deus, eu vou viver minha vida. Acordar, plantar coisas boas, fazer afirmações, buscar fazer boas ações. Quando bater a raiva, receber a raiva, sou humana, aceito a raiva, mas falar, não vou alimentar essa raiva durante muito tempo, porque não vai fazer bem para o meu corpo, porque não vai fazer bem para a minha vibração. E o que eu quero é ser feliz, eu quero é ter gente bacana do meu lado. E se eu ficar nessa vibração de raiva, vingança, não vou ter gente bacana do meu lado. Então o outro, dane-se o outro. Dane-se, é assim mesmo, dane-se o outro. É ele o divino. O que ele faz ou deixa de fazer? É ele o divino. Mas eu também não fico perto dele. Agora, se você fica nessa coisa, eu tenho raiva, e depois fica lá paricando ele, não sei o que, tal. Então, meu querido, você quer sofrer. Muitas vezes as pessoas querem sofrer, sabe? Ela leva um chute do cara, um fora do cara, o cara já demonstrou que não trata bem, passa um tempo, tá lá lambendo. Parece que o cara virou um troféu. Ela vai mostrar o valor quando tiver esse homem. Gente, ou quando tiver essa mulher. Você já tem valor por si só, você é filho do divino, você carrega centelha divina, só por isso você já tem valor. Você quando está fazendo dessa pessoa um troféu, você está sendo idólatra. Idolatria não é só amar imagens. Idolatria é quando você acha que tem uma pessoa que sem ela você não é feliz com mais ninguém, sem ela você nunca mais, você quer ela e você quer... Isso é idolatria, gente. Você está fazendo dessa pessoa um Deus. Eu quero esse emprego, eu quero esse emprego, eu quero esse emprego, tem que ser esse emprego. Você está fazendo desse emprego um Deus. Idolatria é isso. É não ir com o fluxo da vida, é não confiar. Você faz outros deuses, que por ele você acha que ele é insubstituível, seja uma pessoa, um emprego, uma situação. O que é insubstituível para o divino, gente? Nada. A gente morre e aparece mais 1000, mais milhões. O que é insubstituível para o divino? Nada. Como é que você bota tua mão, para a tua vida por causa de alguém? Isso é idolatria. Eu amo a Deus e para a vida por causa de alguém, você não está amando a Deus, você está idolatrando uma pessoa. A tua relação com Deus não está verdadeira, profunda. É que você ama a Deus e fala, Deus, que seja feita a tua vontade. Eu gostaria disso, eu gostaria de trabalhar nesse emprego, eu gostaria de ter um relacionamento com essa pessoa, eu gostaria disso, mas que seja feita a tua vontade, porque Ele vê o todo, Ele sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes o que a gente está querendo fere a gente. A gente é que nem criança, a gente não vê o todo. Então, o que adianta? A gente tem 6 meses à frente. Tem todo junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses à frente, né? A gente tem que ter uma postura mais madura. Parar de ficar com ego. Eu quero isso, eu quero... Isso é ego, gente. Isso é ego. Você pode querer grandes coisas, mas que seja feita a sua vontade. Porque às vezes você não está pronto para aquilo que você quer. Ou então, às vezes, aquilo não é o seu caminho divino. É o caminho do seu ego. E passa tempo, e nada anda na tua vida, porque você está parado no caminho do teu ego. Então, coloque para Deus a tua vontade, mas confia nele, que ele vai te dar o que é melhor para você. E se não está vindo, não é para ser seu. E aceita esse jogo. Qual é o jogo? A gente não estava jogando? Perdi tal peça. Às vezes, no xadrez, para salvar o rei, a gente tem que sacrificar algo. Então, o que você tem que sacrificar para se tornar, para se abrir para o divino, entendeu? Chegar até você. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não quero fazer muito longo, não. Então, uma ferramenta, gente, que eu acho fundamental. Proteção, que está na oração lá no início. Segunda ferramenta que eu acho fundamental. Abrir mão do ego. Por mais que doa abrir mão do ego,
O ego nunca, abrir mão do ego, nunca é humilhar. Muitas vezes o ego nos humilha, que a gente cisma com algo que não é para ser e a gente fica ali perdendo tempo. Mas assim, conversa é você e o divino. Deus, eu gostaria disso, que aconteça melhor para mim. Gostaria disso, que aconteça melhor para mim. E, às vezes também, pede direção. O que eu tenho que fazer? Me guia. O que eu tenho que fazer aqui? Como eu devo agir? Às vezes, em plena situação, mostra a verdade sobre isso. Fala a Deus, não precisa falar, pensa. Mostra a verdade sobre isso. O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Criar essa dependência com Deus. Me ajuda na minha dificuldade de abrir mão das coisas que não são boas para mim. Às vezes a gente tem que conversar com Deus sobre isso. Me ajuda a abrir mão do meu ego. Entende? Então, nós temos outras leis. Mas eu não quero ficar mais de meia hora, porque eu acho que pode ser uma coisa bem leve. Então, hoje eu vou falar só dessa, que é a lei da unidade. Lei da... Eu falei da vibração? Não, acho que eu não falei da lei da vibração, olha só. Lei do pensamento, lei da correspondência, lei da causa e efeito. E a lei da vibração eu vou falar na outra. Eu vou falar da outra, da lei da vibração e outras leis, porque são 60, tem muita lei para falar. Vamos falando aos pouquinhos. Mas, primeiro, teu pensamento cria a tua realidade. Tudo começa com o pensamento. Observa a qualidade do teu pensamento e escolhe diferente. Tá de baixo astral? Põe uma música, vai dançar uma música bem poderosa que te tira do baixo astral. Não perca tempo com aquilo que não vai criar mais na tua vida. Entendeu? Que isso vai elevar a tua vibração. Então, galera, hoje faz essa oração de invisibilidade, sai de casa protegido e pensa, eu vou começar a prestar atenção naquilo que eu estou pensando. E quando eu perceber que a coisa não está fluindo por um lugar, eu vou saber abrir mão. Porque Deus tem algo preparado para mim muito melhor, tá? Um mês de junho abençoado. Eu vou fazer uma próxima live continuando as leis. Beijo, beijo. Chama a galera para conhecer essas leis daqui, que em breve eu vou fazer uma live sobre as próximas. Beijo, beijo. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau.